Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para iniciarmos mais uma semana de atividade. Pessoal, hoje é a nossa aula de número 1 da semana número 21, ou da 21ª semana. Então, acompanhe aí no nosso calendário. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Se você tem o hábito de realizar o registro das atividades aí no seu caderno, então pegue o seu caderno de língua portuguesa, registre a data de hoje, Araçatuba, 9 de agosto de 2021, hoje é segunda-feira. Nossas atividades serão de língua portuguesa e estão no nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 49 e 50. Nesta aula, vamos contemplar o descritor D9, que fala sobre identificar a finalidade de um texto, ou para que este texto serve, tudo bem? Então, já separa aí o seu livro Aprender Sempre, já separa o seu estojo, lápis. Hoje nós vamos precisar de mais materiais para realizarmos a nossa aula. Então, se você ainda não pegou o seu estojo, já pega o seu estojo completinho, deixa aí do seu lado, já separa também uma régua. Se você puder, pegue também uma folha sulfite. Se você não tiver uma folha sulfite na sua casa, pode ser uma folha de caderno mesmo, tudo bem? Para nós realizarmos a atividade de hoje, certo? Então, hoje nós estamos, pessoal, finalizando, olha só, a nossa sequência didática sobre poemas concretos. Então, hoje é a nossa aula 10, compondo poemas concretos. Então, na aula de hoje, nós vamos colocar em prática tudo que nós já aprendemos até agora e vamos criar novos poemas concretos. Vocês podem criar individualmente ou em parceria com o colega. Nós sabemos que, devido a esse momento de distanciamento social, as atividades são todas realizadas individualmente, tudo bem? Então, use a sua imaginação para fazer da melhor forma possível. Use a sua criatividade, certo? Número 1, está aí no seu livro na página 49. Alguns autores gostam de brincar com as palavras e escrevê-las em seus poemas, de maneira que formem pictogramas que podem representar um objeto real ou uma figura relacionada à temática. São os caligramas. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, os poemas que nós conhecemos, todos eles tinham um determinado formato, ou o formato de uma coisa concreta, né, que nós podemos pegar ou ver na natureza, ou mesmo o formato de uma nota musical, ou várias outras coisas que não são tão concretas assim. Tudo bem? Ah, tá, um lembrete que a atividade é individual. Então, olha só, nesta aula, vocês criaram alguns poemas concretos usando essa temática. Antes da atividade, assistam ao vídeo Como Fazer um Caligrama, disponível no canal Baú da Leitura. Então, aí no seu livro, pessoal, vocês têm este link aqui, ó, do YouTube, que vocês devem digitar lá na barra de busca do Google, digita esse endereço, pode digitar também diretamente lá no site do YouTube, e vocês vão ser direcionados a um vídeo que ensina vocês como desenhar ou como fazer este caligrama, certo? Aí no seu livro tem este link aqui, tudo bem? Mas se você quiser copiar agora, durante a aula, é só você pausar o vídeo e copiar aí no seu caderno, certo? Continuando ainda na página 49, nós temos aqui, ó, no ponto número 2. Você criará um caligrama. Para isso, trouxemos algumas propostas de silhueta, ou seja, de contorno, mas você pode pensar em qualquer outra forma. Não há limite para a sua imaginação, combinado? Algumas dicas. Então, se você for fazer um poema sobre o cachorro, você pode escrever, olha só, seguindo o formato da silhueta do cachorro. Se for sobre uma casa, você pode seguir o formato de uma casa. Aí aqui eu tenho um gatinho, um elefante, uma nota musical, uma porta,
uma borboleta, essa aqui tá bem elaborada, pode ser uma borboleta mais simples. E aqui tem uma ampulheta, se você for fazer algum poema sobre o tempo, certo? Então, cada um vai escolher o desenho, a figura, de acordo com o poema que escreveu. Lembrando que vocês tinham na aula anterior, né? Nas aulas anteriores, vocês conheceram outros 6 poemas, que na realidade vocês já viram durante o ensino fundamental, e vocês deveriam escolher um deles para escrever o poema que nós vamos utilizar na aula de hoje, certo? Então, aí no seu livro, agora na página 50, então vamos ao passo a passo. Então, criando um caligrama, nós vamos marcando o X à medida que realizarmos cada etapa, tudo bem? Então, etapa número 1, pegue uma folha sulfite branca e faça o contorno da forma que você escolheu. Vocês se lembram que na aula passada eu tinha feito, a professora Juscelia fez o seu poema, vocês se lembram? Então, e o poema que eu fiz se chamava A Portinha. Então, o que eu fiz? Olha só, o mesmo desenho que está aí, ó, eu peguei ele, olha só, em uma folha sulfite, ó, e desenhei aqui. É claro que eu fiz isso com o auxílio do computador, que é muito mais fácil. Mas vocês que estão em casa, podem pegar aí o lápis de vocês, fazerem o contorno. Se quiser também pegar um desenho impresso, não tem problema nenhum, certo? Então, vou marcar o X aqui que eu já peguei. Número 2, pegue o poema que você escreveu na aula passada. Vou marcar o X, por quê? Olha o meu poema aqui, eu que escrevi na aula passada. A portinha. Eu sou mesmo muito estreita, nem me pareço com uma porta. Mas quem me encontra acredita que me encontrou na hora certa. Este foi o poema que eu escrevi, baseado no poema A Porta, de Vinícius de Moraes. Então, você vai pegar o poema que você fez na aula anterior. Em seguida, você irá escrever o poema ao longo do contorno da silhueta que fez na folha. Vá virando a folha para facilitar a escrita. Então, já marquei o X aqui. Olha o que eu fiz. O mesmo desenho que estava lá na folha sulfite, como a minha porta era a portinha, ela era mais estreitinha, então eu diminuí o tamanho do meu desenho e eu escrevi, olha só, em volta dele, ó. Vamos ler? Eu sou mesmo muito estreita, nem me pareço com uma porta, mas quem me encontra acredita que me encontrou na hora certa. Então é exatamente isso que vocês vão fazer na aula de hoje. Vocês vão escolher a silhueta, ou seja, o contorno da imagem que representa o poema de vocês, tudo bem? A imagem, ela precisa combinar com o poema. Eu não poderia escrever sobre a porta e usar o caligrama ou o desenho, a figura de uma borboleta, por exemplo, né, pessoal? Porque uma coisa nem combina com a outra. Não há borboleta no poema A Porta, certo? Então, tem que combinar com o título. Então, já fizemos a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3. Na etapa 4, pede para vocês apagarem. Então, se vocês fizeram aqui, ó, com lápis de escrever, vocês podem, ó, apagar o contorno usando a borracha, tá? Tomando sempre o cuidado para não amassar a folha. Eu optei, ó, eu fiz impresso também. Eu optei por manter o contorno da porta, que eu achei que ficou bem mais bonito, tudo bem? Mas você aí pode fazer da forma como você considerar mais fácil. E, número 5, acrescente os retoques finais, colorindo algumas partes, se assim desejar. Então, vamos marcar o X aqui. Então, se você quiser, você pode pegar o seu desenho, ó, e você pode colorir o seu desenho. Eu optei por deixar ele branquinho assim, sem pintar, certo? Número 3, que está lá na página 50. Para finalizar essa sequência, reservem um espaço na sala de aula para uma exposição dos poemas concretos compostos pela turma. Então, agora que você terminou,
ou você pode entregar na sua escola para o seu professor, ou você pode enviar uma foto do seu poema para o seu professor, para que ele possa fazer um mural lá na escola, para que todos possam ver e conhecer o que os alunos do 5º ano estão fazendo, certo? Lembrando, pessoal, se inscrevam lá no nosso canal Movimento Aprender Videoaulas 5º ano, para receber, todas as notificações quando sair um vídeo novo. Então, cliquem aqui no nosso sininho, certo? Essa foi, pessoal, a nossa aula de hoje. Eu desejo a vocês uma semana abençoada e eu espero vocês amanhã na nossa próxima aula. Tudo bem? Um grande beijo e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.